Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa primeira aula online de Epidemiologia e Saúde Pública. Sejam todos bem-vindos a essa nova metodologia e eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês pela dedicação, pelo empenho, por terem tido uma semana aí abençoada e principalmente por estar se desafiando a ter todo o sucesso que vocês estão tendo. Então, parabéns pela atitude, pela ação, e tenho certeza que nós seremos muito maiores e muito melhores após passar toda essa transição. Lembrando que a importância agora é realmente estudar, observar os materiais, estudar bastante, ler bastante e tirar as dúvidas no momento próprio com o professor. Tá? Então, nossa aula de hoje ela vai ser sobre políticas públicas, mas eu quero lembrar também que o material está disponível para vocês, como nós já enviamos no Google Classroom, para que vocês baixem ele, estudem os artigos, leiam bastante os artigos que a gente envia, e também lembre-se que foi enviado, antes de tudo isso, um material para vocês lá por e-mail, então eu mesmo já enviei todo o material por e-mail para vocês, os artigos, os conceitos, os slides, a gente já tinha enviado isso por e-mail antes de tudo isso acontecer, tá bem? Mas vamos lá. Então hoje nós vamos estudar um pouco da Política Nacional da Atenção Básica à Saúde. Vamos ver um pouco dos conceitos, da legislação e das responsabilidades. Vamos conversar um pouco sobre isso, e mostrar um pouco como que funciona, ok? Nós já falamos um pouco sobre o SUS, dos preceitos básicos, dos quesitos básicos. Já falamos bastante também nas aulas anteriores sobre todo o conceito de epidemia, de saúde pública, como que funciona, todos os dados, a importância da epidemiologia na vida do profissional de saúde, principalmente na saúde pública no Brasil. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa política nacional. Quero conceituar um pouco, mas principalmente quero motivá-los a ter um conceito, a criar um conceito, a entender como foi formado tudo isso, ok? Então, antes de mais nada, o que é atenção básica? Eu vou ler um pouco com vocês, mas quero citar. O que seria atenção básica? O que seria a definição? O Ministério da Saúde, em 2006, ele colocou um conceito como conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, ou seja, nós temos que pensar no individual, mas também no bem comum, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e também a reabilitação e manutenção da saúde. Então, tudo isso envolve a atenção básica. A gente utiliza tecnologias de elevada complexidade também e baixa densidade, e que devem resolver os problemas de maior frequência e relevância em seu território. Ou seja, a atenção básica ela vai cuidar daquele cotidiano, ela vai cuidar de problemas que existem em maior frequência, que estão maiores no cotidiano das pessoas. Por isso a definição de atenção básica. E a partir daí, o que a gente pergunta? Quais os principais princípios? Então a gente cita alguns. Primeiro princípio das gerais da atenção básica, planejamento. Então é importante demais ter planejamento, a programação e desenvolvimento de ações de saúde. É importante também possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde que tenham resolução, ou seja, que resolvam os problemas, Então, dentro desses princípios, primeiro planejamento, depois possibilitar esse acesso. Continuando os princípios, desenvolver relação de vínculo entre as equipes e a população. Então, a atenção básica ela trabalha muito isso. Ela trabalha muito como ator também os profissionais de saúde. Então, esse ator, esse profissional de saúde, ele tem que criar vínculo. É importante ele criar vínculo, a equipe e a população. Por quê? Porque essa população, a partir daí, começa a se abrir, ela começa a procurar, ela começa a criar responsabilidade também com o profissional de saúde. Ela cria um comprometimento com a saúde, garantindo assim a continuidade das ações de saúde, a longitudinalidade do cuidado, ou seja, esse indivíduo passa a fazer parte da saúde. Ainda, coordenar a integralidade em seus vários aspectos, ou seja, coordenar o atendimento,
a demanda de pacientes e funcionários. Então é importante, dentro dos princípios básicos de atenção básica, você ter essa integração entre vários aspectos, entre o atendimento, entre a continuidade desse atendimento e os próprios colaboradores. E ainda estimular a participação dos usuários como forma de ampliar a autonomia, a capacidade na construção do cuidado da saúde e das pessoas. Ou seja, esse usuário de saúde, ele precisa entender e se sentir participativo, se sentir importante, se sentir valorizado. É importante a gente entender que esse usuário vai construir também essa atenção básica. Se ele não construir, se ele não participar, se ele não se sentir pleno, se ele não tiver resolutividade, nada disso dentro da atenção básica vai fazer diferença. Ou seja, esse profissional de saúde vai também precisar cativar, por isso que ele cria vínculo. E essa participação do usuário vem muito disso. Então, dentro dessas características, é importante a gente lembrar de tudo isso. Pessoal, eu coloquei aqui os fundamentos, lembrando que aqui é só uma parte das políticas públicas, é só para fomentar em vocês toda essa discussão, para que vocês também busquem isso nos artigos. Então vejam como que é um ciclo dos fundamentos: garantir o acesso, a efetividade e integralidade que nós falamos no slide anterior, valorizar o profissional, acompanhamento e avaliação do sistema através dos resultados com resolução, estimula a participação popular. Então vejam que é um ciclo, um garante o outro, por meio de estímulo, de acompanhamento, constante capacitação desses profissionais, inclusive. Então vejam como é importante. Se você pega a valorização do profissional por meio de estímulo, treinamento, que nós vamos falar um pouco mais à frente aqui também, veja como isso cativa a população. Por quê? Porque você começa a ter um acompanhamento sistemático dos resultados junto com a população, porque essa população se sente estimulada a participar e a partir daí ela tem um acesso a essa qualidade de saúde. E aí você tem uma integralidade do sistema e assim por diante. Então vejam que é uma roda que um mantém o outro. Vejam a importância da atenção básica e isso garante custos menos elevados na média complexidade e na alta complexidade, porque você previne e já atende a maioria dos problemas, a maioria das patologias no início. Uma atenção muito especial que eu quero que vocês tenham, né, é a atenção básica, embora muitas vezes o tratamento com doenças simples, do ponto de vista clínico, a maioria dos problemas de saúde possui diversos fatores. Então é importante eu lembrar, por que eu tenho que estar ali com aquele paciente? Por que dentro dessas políticas eu preciso participar com os pacientes? Porque eu não tenho só o problema patológico. A doença, por mais simples que ela possa parecer do ponto de vista clínico, ela vem de diversos fatores determinantes sociais, econômicos, culturais, biológicos. E nós vamos ver mais à frente alguns deles. Eu quero que vocês pensem sobre isso, né? Nós vamos discutir isso muito mais durante os próximos encontros, mas o que eu quero hoje é fomentar justamente isso. Então vejam bem esse próximo slide. Quando eu falo de atenção primária, eu tenho um conjunto de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde. Lembrando que saúde não é somente a ausência de doença. E aí eu vou prevenir agravos através de diagnóstico, tratamento e reabilitação. Então toda essa coletividade, em conjunto com a autonomia das pessoas, são determinantes para que eu tenha essa atenção primária. Agora vamos pensar um pouquinho, pessoal. Vamos pensar um pouquinho. O que é básico? Por que eu coloquei esses slides? Para que você pense. Eu quero que você gaste uns 5 minutos, 10 minutos, 15, olhando para esses slides e refletindo. O que é básico? Então vejo que tem uma foto de uma criança comendo. Tem uma foto de um grupo de jovens comendo. São 3 jovens que estão felizes comendo uma pizza. Tem uma moça dormindo, né, cansada, provavelmente com a boca aberta. Depois, seguindo o horário, relógio, tem uma aula nossa que nós tivemos. Então veja como que é importante, como vocês sentem falta hoje da aula presencial. Olha a coletividade e veja depois um grupo de amigos também se reunindo na coletividade. Então o que é básico?
Então pensem na atenção básica, pensem naquilo que eu falei no slide, há 2 slides anteriores, que não é só a patologia. Antes da patologia veio um problema. Antes desse problema tem vários fatores por trás destas patologias. Uma falta de saneamento, uma falta de dinheiro, uma falta de orientação, uma falta de saúde, uma falta de comida. Ele está dormindo mal porque ele tem que trabalhar muito, ele está cansado, ele não tem coletividade, ele não tem atenção, ele não tem... Então pensa, eu quero que vocês guardem esse slide e reflitam sobre ele pelo menos 5 minutos, tá? Para aí depois vocês definirem o que é básico para cada um, tanto no coletivo quanto no individual. Então eu quero que vocês reflitam sobre o slide anterior e reflitam sobre esse prato de comida com uma folhinha minúscula de alface, para a gente voltar a falar de atenção básica. Então, mais uma vez falando, de que maneira, de que forma eu posso ter o básico? De que maneira eu posso buscar isso? Então, a atenção básica, ela trabalha muito nisso. Ela trabalha muito no básico, que a gente falou bastante, vocês também estão discutindo um pouco na bioética, nos direitos humanos. Mas vamos falar dos princípios do SUS, direito a atendimento, e o que é saúde. Saúde não é só ausência de doença, é o bem-estar físico, mental, social. Então vejam que a patologia muitas vezes vem para a ausência de tudo isso. Como que eu posso pregar, ou citar, ou falar, ou exigir algumas características nutricionais se eu não tenho uma comida para matar a fome? Só estou pedindo uma reflexão. Pessoal, a principal atenção e objetivo então é caracterizar justamente um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que nós já citamos, né? Para quê? Para que abranja a promoção e a proteção de saúde, né? O diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, né? Então a manutenção da saúde passa pela atenção básica. Principais características das ações. Primeiro, contato, acessibilidade e vínculo. Então, primeiro você vai estabelecer um contato com essa população, vai se apresentar, vai dar acessibilidade e vínculo com esses profissionais e a população atendida. Depois, a universalidade, ou seja, todos participando em conjunto. Vai dar continuidade do cuidado, integralidade e atenção. Ou seja, isso precisa ser constante. Não é simplesmente ir lá um dia e depois não voltar mais. É esse indivíduo entender que você está ali por ele. E é esse comprometimento na atenção básica, esse vínculo é criado. E isso tem que ter continuidade. Senão ele começa a observar que isso é só um discurso e que na prática não tem essa integração. Junto ainda é responsabilidade, humanização no atendimento e equidade, que nós já citamos nas aulas anteriores. Lembrando que equidade não é igual a igualdade, tá? Centralização da família, seja ela da maneira que for, como for, e ainda a participação social, ou seja, os atores sociais, a população, o indivíduo, ele precisa participar dessa promoção à saúde, dessas políticas. Então veja que aqui é só a introdução de tudo isso, né? É somente a introdução. E aí? E o governo, onde é que ele entra? De que maneira ele entra? Quais são as responsabilidades? Vou pôr e vou citar aqui principalmente as responsabilidades comuns de todas as esferas de governo. Garantir infraestrutura necessária ao funcionamento das unidades básicas de saúde. Estabelecer prioridades. Isso é muito, acaba sendo muito utilizada a epidemiologia, porque a gente define fatores, dados demográficos, epidemiológicos, estratégias e metas para a organização da atenção básica. E aí aquilo que nós citamos lá no slide anterior, lá no começo da nossa aula. Planejamento, apoio, monitoramento para ver como está indo essas ações. Não pense que essa ação vai começar de um jeito e terminar do mesmo jeito. Durante algumas ações, em inúmeras vezes, a gente muda, a gente modifica isso através de avaliação e atenção básica. Então, constantemente as ações mudam de um ano para o outro, de um mês para o outro, de um semestre para o outro, porque você vai monitorando, mapeando e melhorando as próprias ações. Tá?
Gente, e o que a gente precisa fazer para a manutenção das equipes de saúde? Para ter o controle de qualidade? Quero que vocês pensem antes de eu passar o próximo slide. E vocês também pensem, o que eu vou fazer para ter a manutenção das equipes de saúde? O que vocês fazem, e eu podia falar aqui meia hora, uma hora, antes de passar para o próximo slide. O que você faz para ter uma manutenção, para manter a tua motivação, por exemplo, nos estudos, nos dias de hoje que nós estamos enfrentando, para se ter o controle de qualidade? Passando para o próximo slide, o que é necessário fazer? Como manter o nível, a energia, o aprimoramento? De que maneira manter o sorriso, o bem-estar, para não ter desânimo, para não ficar fadigado, né? Até coloquei aqui uma foto, né, do estou cansado dessa agonia, ficar rico, ficar pobre, porque como ter essa manutenção? De que maneira? Pensaram? Educação. Então, educação constante o aprimoramento. Então, o modelo de atenção básica de saúde ele está em constante transformação, né? Ele passa por uma educação permanente dos seus atores. E a própria população também precisa ser educada, também precisa ser orientada. Então tem um caráter pedagógico que serve como estratégia na gestão. E esse processo deve ser moldado com base em referências teóricas e também na vivência do processo de trabalho. Então, durante o trabalho, durante a realização da atenção básica, isso lembrando que a nossa aula hoje é de políticas públicas, de conceitos, né, e principalmente de como ela é moldada. Então, voltando, essa estratégia, através de educação constante e aprimoramento constante, vai ser moldada e baseada em tudo isso, nessa vivência, nesse processo de trabalho também. Então, conforme você vai fazendo, você vai aprendendo, claro, baseado em leis, em regras, dentro da integralidade, dentro do ambiente de cada local. Então, uma estratégia de saúde da família, um programa de saúde da família, uma OBS vai funcionar de um jeito em Cândido Mota, no estado de São Paulo, como também vai funcionar de uma outra maneira na cidade de São Paulo, em Osasco, ou lá no Mato Grosso. Cada lugar vai ter as suas particularidades, né? E isso vai se moldando, se aprimorando e criando essa identificação que nós citamos lá atrás. Pessoal, o que eu queria comentar com vocês hoje era muito isso, tá? Esse foi só a introdução dessas políticas públicas. Eu quero que junto com isso, tá? Junto com isso, eu vou passar no próximo slide algumas coisas que vocês vão fazer. Mas primeiro algumas tarefas e alguns avisos. Na sexta-feira que vem, dia 10 de abril, a gente não vai ter aula online por ser feriado, é a Páscoa. Mas eu quero que vocês, durante a semana, busquem e pesquisem um artigo sobre atenção básica e o SUS e relacione com a aula de hoje. Então eu quero que vocês busquem esse artigo, pesquisem. Lembre que também tem um artigo que eu deixei para vocês estudarem, né? Eu deixei para vocês estudarem junto com essa aula. Quero que estudem, relacionem, mas vocês também vão pesquisar um artigo, tá? Para que vocês possam ter esse aprimoramento. Então, de novo, sexta-feira não teremos aula, que vem, só na próxima, né? Dia 18, e vocês vão buscar e pesquisar um artigo sobre essa atenção básica e relacionar com a aula de hoje, ok? Essa é a primeira tarefa. E o que eu preciso muito que vocês façam? Como eu disse no início da aula, eu deixei para vocês, eu mandei para vocês no e-mail, isso já há um tempo atrás, né? Eu mandei para vocês todo o material de epidemia, sobre conceitos do SUS, sobre o SUS. Então a aula 1, 2 e 3, ela foi enviada por e-mail antes das aulas online. Eu quero que vocês revisem essas aulas, estudem estudem os conceitos, porque elas vão ser muito importantes para as nossas aulas seguintes, para essa de hoje e para as próximas. Quero que vocês revisem esse artigo, porque isso é muito importante, tá bem? Então, além da tarefa, eu quero que vocês revisem esse estudo que eu já mandei para vocês. E estudem muito, pessoal, leiam. Epidemia tem muita leitura, tá? Pessoal, muito obrigado. Gratidão por nós termos vencido essa primeira semana. E eu sempre gosto de citar, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, o nosso porquê é muito grande. O nosso porquê é a faculdade de vocês, é vocês se tornarem biomédicos e biomédicas, profissionais de sucesso. Então, essa semana que nós tivemos, eu tenho muita gratidão por vocês terem vencido, por nós termos vencido essa primeira semana. Parabéns, continue e eu estou sempre à disposição, tá bom?
Muito obrigado, sempre às ordens. Qualquer dúvida, a gente está no chat lá do Class 1, aqui no Zoom também, de forma presencial no horário da aula. Qualquer dúvida também eu estou no e-mail, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e bom final de semana para todos vocês e uma feliz Páscoa. Tudo de bom.